Meu Deus. Hoje nós vamos falar, enquanto vinha para cá, o Espírito Santo ele me conduzia sobre decisões. Sobre as decisões que tomamos em nossas vidas. Em todo tempo nós tomamos decisões. Inclusive o dono do Facebook, o Zuckerberg, lá, né? Ele só usa uma cor de roupa. Não sei se vocês sabiam disso, sabia? Ele usa só o preto. Porque é menos uma decisão que ele tem para tomar quando acorda. Então ele sempre usa roupa preta porque ele não precisa escolher qual cor vai usar quando acorda de manhã. Então assim, a gente já percebe o impacto das decisões, das indecisões também. E na nossa vida a gente toma decisão o tempo todo. A gente acorda tomando decisão, a gente escolhe. E interessante que a gente é livre para escolher, mas é escravo do resultado das escolhas que fizemos. Às vezes, impressionante como pedimos coisas ao Senhor, o Senhor não nos dá, por hora nós ficamos tristes, estarrecidos, mas tempos depois nós vamos agradecer ao Senhor porque não nos deu aquilo que nós pedimos. E é interessante que a nossa vida é como uma dor de parto, como diz a própria palavra do Senhor, onde a mãe ela sente aquela dor, aquelas contrações, né? E quando ela tem o bebê, ela já esquece da dor que tinha minutos atrás, porque o privilégio de ter tido aquela criança, de ter recebido, é muito maior do que a dor que ela passou durante aquele período. Então eu começo aqui dizendo que Deus ele vai iluminar tua mente para você tomar decisões que você vai colher. Ei, mas não importa o momento que você está passando, não importa a dor que você está passando hoje. Foque no futuro, no que Deus te prometeu. Porque o pior inimigo, na verdade, de quando você toma uma decisão, são os teus olhos, os seus sentidos, a sua mão, o seu tato, o seu nariz, o seu olfato. Porque eles te revelam uma circunstância, eles te revelam aquele momento. Mas o que o Senhor falou no teu coração independe de circunstância, porque veio do alto céus. E no momento certo, com certeza, você vai receber e vai se cumprir na tua vida. Deus me chamou aqui hoje para te lembrar de promessas que Ele fez a você. Mas interessante que o mesmo Deus que promete, Ele estipula limites. O Deus que promete para você, Ele não só estipula limites, como princípios. Bem-aventurado será o varão, será como árvore frutífera, vai dar o fruto no lugar certo. Tudo que ele fizer vai prosperar. Isso é para mim. Só que tem um princípio. Se não andar no caminho dos ímpios, não sentar na roda dos pecadores, não parar na roda dos escarnecedores, meditar na lei do Senhor de dia e de noite, nós colhemos aquilo que plantamos. E eu queria que você iniciasse abrindo em Deuteronômio 30, 19. Deuteronômio 30, versículo 19. Quinto livro escrito por Moisés, no hebraico Devarim, né? Debarim, na verdade, porque tem som de B. E 30, 19 diz assim, está ali no telão. Diz assim, escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, a parte final. Mas aqui diz assim, ó, hoje, toma o céu, aí fica difícil, né? Amém, glória a Jesus. Hoje toma eu mesmo brigando comigo, você viu? Hoje toma o céu e a terra por testemunha contra vocês, que lhe propus vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes. Nós estamos vivendo um mundo tão difícil. Nós estamos vivendo uma circunstância geral tão difícil, global tão difícil, onde o certo tem virado errado, o errado tem virado certo, tem ensinado às nossas crianças princípios que não são os nossos. Nós vivemos numa sociedade totalmente, como é que eu posso dizer, anarquista, na verdade, que faz questão de nos contradizer a palavra de Deus. E às vezes nós ensinamos para os nossos filhos, para os nossos adolescentes, ou às vezes vivemos como se fosse apenas uma questão de certo ou errado. Mas não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de vida ou morte. Quando nós fazemos uma escolha que ela vai contrária ao que Deus tem para nós, essa escolha ela nos leva à morte. Quando nós decidimos fazer aquilo que andar de forma que o Senhor não estipulou para a minha vida e para a sua vida, nós estamos caminhando para a morte. Quando nós, por vontade própria, decidimos andar com o nosso próprio nariz, não entregar a nossa vida literalmente ao Senhor,
nós estamos caminhando para a morte. Mas o Senhor, Ele também entrega a vida. Ele entrega Jesus Cristo. E quando nós passamos o nosso fardo pesado, duro, irresistível algumas vezes, para Ele, Ele torna leve. E a partir daí, o que era morte, Ele transforma em vida. O que era sofrimento, Ele transforma em alegria. Porque a alegria não tem a ver com a circunstância que você está vivendo. A alegria é um dom do Espírito. E a alegria no Senhor é a nossa força. Quando nós estamos alegres, quando o Espírito Santo derrama sobre nós o seu dom, nós conseguimos transpor qualquer limite. Aqui esse texto ele está nos falando o seguinte: assim como Adão no Éden, nós temos a liberdade de escolher. Todos os dias é colocado diante de nós uma bandeja. Eu escolho o meu autodomínio ou o domínio do alto. Eu escolho viver da forma, aqui como o Senhor estava falando, né? Para o povo de Israel, eu coloco como testemunha contra vocês, que ponho diante de vocês a vida e a morte. O Senhor, quando te trouxe para cá, você acha talvez que você recebeu um convite, ou que você veio como um domingo que não vou assistir o que está passando na televisão, mas não. O Senhor te trouxe para cá porque Ele queria abrir o seu entendimento sobre as escolhas que você tem tomado, sobre as amizades que você tem escolhido, sobre a forma como você tem caminhado, sobre o que você tem comentado e com quem tem comentado, sobre se tem perdoado, se tem liberado perdão, se tem vivido de fato o que o Senhor tem falado. Não, pastor, mas eu não consigo. Na verdade, nós não conseguimos. Ele consegue por nós. Quando estive aqui da última vez, eu falei sobre Paulo, que o Senhor fala dele, que ele seria como um cavalo, ou como uma fera, porque diz assim: duro vos é recalcitrar contra os aguilhões. Aguilhões eram armadilhas que eram colocadas, que quanto mais o animal se mexia, mais machucava. E às vezes a gente quer fazer a nossa própria vontade, achando que é o melhor para nós. Exemplo, uma criança vê o seu irmãozinho cortar uma laranja com a faca. Ele tem 13 anos, a criança tem 7 anos. E chega para a mãe e diz: mãe, me dá uma faca igual do meu irmão. A mãe vai dizer: não, para você não. Então você ama mais ele do que eu? Quantas vezes nós observamos: fulano prosperou, fulano andou, fulano chegou, fulano foi, fulano fez. E às vezes o nosso coração se intenta pensar: por que Deus está abençoando mais ele do que eu? Mas na verdade Deus não está abençoando ele mais do que você. Na verdade Deus está entregando para ele e está te guardando, está te protegendo, para no momento certo te entregar. Aí sim, aí vai ser uma bênção na tua vida, uma bênção na tua família, uma bênção na tua vizinhança e uma bênção na tua igreja, uma bênção no teu trabalho, por onde quer que você vá. O carro é uma bênção, mas para quem é habilitado acima de 18 anos, para quem tem 13, 14, não, é maldição. Uma bênção fora da hora é maldição, e Deus sabe sobre isso. Por isso que nós precisamos não estar ansiosos por coisa alguma, mas colocar diante dos ombros do Senhor todas as nossas inquietudes. Vivemos num mundo onde queremos as coisas para ontem, mandamos o WhatsApp, queremos que as pessoas respondam. Se não responder, a gente liga minutos depois, porque acha que a pessoa morreu ou foi atropelada. Eu sou do tempo onde a gente botava assim, ó: Rio de Janeiro, 24 de dezembro de 1990 e alguma coisa. E começava assim: espero que esta carta te encontre com saúde. Quem que já fez isso? Só eu? Espero que esta carta te encontre com saúde. E que não sei o que, nananã. Aí tu ficava esperando a carta voltar, a resposta voltar. Hoje a gente manda um WhatsApp e já liga depois, né, amor? Aí já liga, a gente já liga um por outro. Eu tô falando porque, tipo assim, a gente é assim. Ela chega na estação: amor, cheguei. Aí eu tô fazendo alguma coisa, ela já liga pra mim. Eu falei: cara, tu acabou de mandar mensagem, tá ligando. Porque a gente é assim. E vocês também, tá? Não adianta olhar assim, não é só a gente que faz isso, não. Vocês também fazem. Mas, todavia, esqueci. Kênia, fica de pé, essa aqui é minha esposa. Aplauda o Senhor pela vida dela. Glória a Jesus. Olha para eles. Amém. Glória a Deus. Agora sim. Glória a Deus. Voltando. A gente vive nessa correria. E nessa correria, às vezes, nós tomamos decisões sem pensar. Fazemos escolhas sem pensar. Nós acordamos, falamos com Deus. É básico. Nós acordamos, entregamos nossa vida para Deus.
entregamos o nosso dia, agradecemos por termos acordado, se bem que tem gente que já acorda mal-humorado, com raiva por ter acordado, né? Poxa, por que eu acordei, pô? Você dá bom dia só se for para você. Mas a gente não, porque a gente é o povo mais feliz da terra, como diz a pastora Marileia. Consequências das más decisões. Quando nós fazemos decisões, essas decisões, elas podem nos trazer consequências. Quer ver um exemplo delas? Romanos 6, 23. Esse é um texto que muitos sabem de cabeça. Romanos 6, 23 diz assim: porque o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Interessante, irmãos, que dom deixa eu explicar para você o que seria dom. Dom é um presente. Você recebe um dom, você recebe um presente. Do grego, carisma, né? Charisma, carisma é presente. Beleza, até aí tudo bem. Quando você recebe um presente do Senhor, esse presente foi de graça. Você pagou? Não, foi de graça. Porém, aqui diz: o salário do pecado é a morte. Alguém aqui trabalha o mês inteiro para chegar no final do mês receber um presente? Tem uma caixinha ali de presente para você, pode pegar ali que é seu. Não. A gente trabalha o mês todo, dá duro para receber salário. Poxa, peraí. Se o trabalhador é digno do salário e está falando que o salário do pecado é a morte, então tem um esforço próprio para poder receber esse salário do pecado, ou seja, para poder pecar. Eu peco porque eu escolho pecar. Não é porque o inimigo estava furioso, ele colocou aqui uma Jezabel passando na minha frente, eu fui acompanhando ela, entrei até no trem errado, foi o Satanás. Não foi Satanás não, meu irmão. Você escolheu ir. Nossa, tinha um negócio ali dando mole, me deram um troco errado. Nossa, eu vou dar até o dízimo desse troco errado. Não dá não. Não dá não. Vai lá e devolve. Nossa, foi o Senhor. O pastor falou que Deus ia botar a bênção ou maldição. Esse dinheiro é uma bênção desse troco errado. Foi a bênção certinho. Não foi a bênção não. Interessante que o pecado, eu preciso ter uma atitude. Eu preciso fazer para receber o meu salário. Ou seja, eu estou caminhando por um caminho onde eu estou recebendo a minha recompensa. Salário é uma recompensa por um trabalho que foi feito um mês inteiro, um dia inteiro. Só que a recompensa desse esforço para pecar, para agredir a Deus, para ir contra os princípios de Deus, é a morte. É a morte. E a morte espiritual, é a distância de Deus. O Senhor, Ele tem nos trazido aqui para pensar: poxa, eu estou fazendo, se é de eu fazer esse esforço todo para ir em direção à morte, eu tenho o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, que é o Senhor Jesus. Ele não me cobra nada, Ele não me cobra lugar, não cobra PTU, Ele não me cobra nada. A salvação, ela está disponível. Deus me tirou lá do poço, lá da lama. Deus me tirou da mentira, me tirou da inveja, me tirou do que não prestava. Está me levando agora para se entrar entre príncipes, para ouvir a sua voz, falar direto com Ele. Ei, meu irmão, quem está aqui hoje, nessa noite, não é o presidente Lula, quem está aqui não é Barack Obama, quem está aqui não é Joe Biden, quem está aqui é o Espírito Santo de Deus. Você é privilegiado de ouvir a sua voz nessa noite. Escolhe a vida. Larga, pastor, eu não consigo. Tudo bem, chegou no ponto certo. O ponto inicial é quando a gente fala: eu não consigo parar de pecar, eu não consigo. Aí você fala assim: Senhor, eu não consigo, agora toma minha vida, eu te entrego aqui, ó. Faz o que o Senhor quiser. Agora cuidado quando você entregar a sua vida para o Senhor, porque nós costumamos cantar que somos a casa do Senhor, nós somos a morada do Senhor, não é? Só que a visita, quando ela entra, ela não abre geladeira, ela não abre o armário, ela não olha embaixo do tapete. Mas quando nós falamos: Senhor, eu sou a tua casa, tua morada, a gente está falando para Ele: Senhor, o Senhor tem liberdade para abrir a geladeira, para olhar o armário, o guarda-roupa, para olhar embaixo do tapete, para ver tudo que está desarrumado, arrumar tudinho e transformar de novo. E às vezes essa mudança, a gente tem 3 gatos em casa, né?
Tony Shelby, Morgana e Laura. Laurinha, é. É o Shelby. O Shelby, a Morgana e a Laurinha. O Shelby é mais espoleta. Shelby é uma benção. Shelby, você pega ele já faz, né? E eles, se você muda alguma coisa de lugar, se você tira, principalmente a Morgana é a mais sensível, antissocial, não fala com ninguém, e sensível. Qualquer coisa ela empelota, qualquer coisa ela tem um problema sério. Se você tira algo de um lugar para o outro, dá uma semana, duas, como está a Morgana? Toda empelotada, saindo plurido, toda ferida. Por quê? Mudou de lugar. Então o gato ele fica... Peraí, mexeram na minha casa, não me avisaram, pô. Porque na verdade a casa é deles. A gente é, né? A gente é só os insolentes que cuida deles e dá comida e que arruma e é tudo dele. Acabou. Não adianta. E quando mudei, Morgana toda empelotada, toda só Jesus. Às vezes eu fico me perguntando se a gente não é assim com Deus. A gente fala, Senhor, muda a minha vida, transforma a minha vida. Aí Ele tira 5 amigos da frente. A gente já fica, cadê o povo? Sumiu todo mundo. Ninguém me liga, ninguém me atende. Claro, você não falou para Deus mudar, Deus tirou. Aí daqui a pouco, Senhor, toma conta da minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Aí Deus vai e faz igual fez uma vez comigo, que me deu uma dor no peito, parecia que eu ia morrer. E fui lá para o UPA. Cheguei no UPA de madrugada, perguntando para a enfermeira quanto tempo de vida eu tinha. A enfermeira falou, tá, vamos ver a saturação, tá tudo bem. Vamos ver a pressão, tá tudo bem. Eu digo, é impossível, tá tudo bem. É impossível, tá tudo bem. Ela falou, espera aí. É o remédio do UPA. Manda você esperar. Aí você fica bom e vai embora. Aí falou, espera ali. Aí eu sentei no banco do milagre. Quando sentei no banco do milagre, a cura veio. Eu falei, tô bom. Só que 2 horas da manhã passou uma senhora. Ela passou assim do meu lado e falou assim, meu filho, você é da igreja? Eu falei, sou sim, senhora. Ela falou, você ora por mim? Aí eu falei, entendi. Quando eu coloquei a mão na cabeça da senhora, ela manifestou dentro do UPA. Enfermeira para um lado, enfermeira para o outro. Todo mundo, meu Deus do céu, o que é isso? Em nome de Jesus, aquela mulher foi liberta. Acordou chorando, mas já de vergonha. A gente percebe quando é um choro de vergonha por tudo que aconteceu, todo mundo olhando para ela. E tive que ir embora. É quando a gente fala assim, Senhor, a minha vida é tua. Jesus fala, é mesmo? Se você fosse preso por engano para pregar, igual aconteceu com um amigo pastor, o cara foi preso por engano. Quando ele chegou lá, família correndo atrás de advogado, uma luta terrível. E quando ele chega, os presos que tem os cultos na cadeia, não sei se vocês sabem, pastor, glória a Deus que o Senhor te mandou, a gente estava orando para mandar um pastor. E a família do homem numa briga danada lá fora, e os crentes dentro da cadeia orando para Deus mandar um, e Deus falou, é tu, vai lá. Não podia fazer Deus acordar o varão em sonho, tira uma carteirinha de capelão, vai lá, né? Não, mas Deus tem os métodos dele. E como a gente faz quando esses métodos vêm? Quando você vai pentear o cabelo, encontra um caroço que não tinha. Aí vai ver um diagnóstico nada agradável. Mas quando você chega no hospital, você vê um monte de cama para você orar, sair abençoando, adorando. Às vezes nós precisamos entender que o dom gratuito de Deus é a vida para que a gente gere vida. Talvez você está vivendo uma vida tão difícil, a tua vida não vai melhorar, mas a forma como você leva a vida melhora quando Jesus entra nela. Eu costumo dizer que existe um engarrafamento na Avenida Brasil. Eu falo para os meus adolescentes, para o meu não, né? Para o pastor Paulo que eu cuido. Para os adolescentes, eu costumo dizer, pastor, que tem o engarrafamento na Brasil é para todo mundo, né? Só que tem uns que estão no carro, sem ar-condicionado, direção queixo duro, no calor de meio-dia, Avenida Brasil, 50 graus, no verão, o engarrafamento é o mesmo. Mas quando você aceita Jesus, é como se você entrasse num carro com ar-condicionado gelando. Você vai passar pelo engarrafamento, mas vai ter refrigério.
Você vai passar pela dificuldade, mas o Senhor ele vai dizer: eu estou contigo, não abro mão de você. Ei, por isso que às vezes a gente pensa, vai visitar uma pessoa, a gente pensa que vai levar uma palavra para ela, e na verdade a pessoa que fala para a gente: não, fica tranquilo. Conheço um pastor, o pastor da Saranda Terra Ferida, pastor Milson Venâncio, lá de Nova Iguaçu. Ele conta a história de uma ovelha que ela estava passando a roupa do coral. E ela, enquanto ela passava a roupa do coral, no dia não ia ter coral. E a filha dela falou assim: mamãe, a senhora está passando a roupa do coral? E a senhora cantando a música do coral e passando a roupa. Ela: vou, minha filha, porque hoje eu vou para a mansão celestial. A filha dela: ô mãe, que é isso? Não é, Jesus falou que eu vou para a mansão celestial, vai ser uma bênção, não sei o quê. Passando a roupa, ela foi trabalhar, não deu muita... Quando foi à tarde, essa senhora adoece, vai direto para o hospital, para emergência, e reúne a igreja, pastor Milson Venâncio, lá da Saranda da Terra Ferida, de Nova Iguaçu. Ele reúne a igreja e vai junto. Chega lá, começam a orar pela irmã, a irmã desacordada, e ele: Senhor, em nome de Jesus, cura. Senhor, em nome de Jesus, traz de volta. Senhor, em nome de Jesus, nananana. O quadro daquela mulher volta. Ela abre os olhos, levanta e diz: pode parar a palhaçada que eu estou indo embora, tá? Todo mundo embora. O Espírito Santo, ele fala no teu ouvido. O Espírito Santo conversa com você. Você está andando na rua e ele fala: não entra aqui não, entra na próxima. Quando você conhece alguém, o Espírito Santo diz: olha só, preste atenção com essa amizade, hein? E você: entendi, Espírito, entendi. O Espírito Santo, ele palestra contigo. Você ouve a voz dele, ou a sua oração só é: Senhor, abençoa, 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 abençoa. Ou é: Senhor, fala comigo. Senhor, entra no meu coração. Senhor, em nome de Jesus, eu quero passear contigo, eu quero andar de mão dada contigo. Tinha um adolescente lá na Cuba, Rua Cuba, na Devec, Rua Cuba, que ele falava assim: pastor, eu tenho vergonha de orar na rua. Eu falei: oxê, como assim? Ele disse: não, eu tenho vergonha de orar na rua, mas eu tenho uma estratégia. O Iago: qual estratégia? Eu pego o celular, finge que estou falando com alguém, estou falando com Deus. Então, não, na verdade, não, com certeza. Olha só, naquele dia foi terrível, não sei o quê. E eu ando com o celular falando com Deus e ninguém percebe que eu estou falando com Deus. Eu falei: caraca, que estratégia, né? Estratégia. Mas o chato é quando a gente já não fala mais e nem se importa em falar. E quando a gente faz isso, a gente está correndo para o risco desse salário do pecado, que é a morte. Mas em nome de Jesus, Deus nos chamou hoje para estreitar esse relacionamento, e nós escolhemos a vida em nome de Jesus. O poder da decisão de seguir a Deus. Olha só, Josué 24:15, me ajuda aí a pregar. 24:15, Josué. Diz assim, ó: mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A decisão de servir ao Senhor em despeito de uma contracultura que está vindo contra nós. A decisão de servir ao Senhor. A decisão de ensinar, principalmente crianças e adolescentes nossos próximos, a servirem ao Senhor. Eu costumo dizer, quando chegarem perto de você, menina, e falarem assim, uma menina falar para outra menina e falar assim: eu estou gostando de você, você vai dizer: está repreendida em nome de Jesus, porque eu sou uma princesa, eu já te vi aí, em nome de Jesus você está repreendido. Eu vou te apresentar um Jesus que vai te mostrar que você é princesa também, sacerdócio real. Nós precisamos entender que quando falarem assim: ué, mas você nunca experimentou, como que você sabe? Você fala assim: ué, e você nunca experimentou Jesus também? Como é que você sabe que Jesus não é bom? Vou te apresentar um Jesus que você vai experimentar e vai fazer diferença na tua vida. Precisamos dar ferramentas. Escolher hoje a quem vão servir. Nós tivemos o dia da Reforma Protestante, o dia das solas, um dia que foi marcante na igreja protestante, na igreja cristã, na verdade. E uma contracultura dizendo que seria o dia do Halloween, dia da morte.
está repreendida em nome de Jesus. Não vai entrar no nosso Brasil, não vai entrar no coração das nossas crianças. Nós precisamos entender que onde estamos para servir ao Senhor e não ter vergonha. Eu lembro que eu tinha vergonha quando eu era criança. Eu tinha um Novo Testamento daquele azulzinho. Eu tinha uma bibliona grandona, mas eu tinha um Novo Testamento azulzinho. Era Novo Testamento e mais alguns livros, eu não lembro qual. Salmos e Provérbios. Isso, Salmos e Provérbios. Eu tinha uma bibliazona, não sei, me corrige, qual é o nome certo? Bíblia grande, pronto, Bíblia grande. Porque o professor olhando para você de perna cruzada e mão no queixo, você já... né? Mas assim, eu pegava essa Bíblia, quando eu era adolescente, eu ia para a igreja, eu levava ela. Aí quando eu voltava, o que eu fazia? Eu pegava ela, botava no bolso de trás da calça, cabia certinho, para ninguém ver que eu estava andando com a Bíblia. Já fez também, né? Aleluia! Eu descobri um pecado desse homem, Jesus. Eu vivi para ver isso, pastor. Glória a Deus. Olha, rapaz, o mundo está ruim, ele pecou. Jesus, estou brincando, pastor. Eu botava e ia escondido com aquela Bíblia. Aí, até que eu fui constrangido pelo Espírito Santo. Num texto que fala assim: se você se envergonhar do Filho do Homem, Ele vai se envergonhar de você diante dos anjos. Por isso que nós precisamos viver num momento de posicionamento. E na vida, né, como tudo, nada se cria, tudo se copia. Eu vi uma estratégia de um amigo, pastor de adolescentes, que ele fez o seguinte: ele fez um desafio com os adolescentes de ficarem um mês com a Bíblia visível para todos os lugares que eles fossem. Vai no banheiro fazer o número 1, número 2, a Bíblia, bota em cima da pia, leva a Bíblia. Vai jantar, pega a Bíblia, bota em cima da mesa e janta do lado da Bíblia. Vai para a escola estudar, a Bíblia tem que estar visível do lado do caderno. Vai para algum lugar, a Bíblia tem que levar a Bíblia. Desafio de um mês. Eu curti, porque a gente ensina eles a não se envergonharem de Jesus, a não se envergonharem da identidade deles, e também para marcarem território por onde quer que eles vão. Nós escolhemos servir ao Senhor. A influência das escolhas nas relações interpessoais. 1 Coríntios 15:33, por favor. Primeira carta de Coríntios 15:33 diz assim: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Em outra versão diz assim: as más conversações corrompem os bons costumes. Que tipo de assunto nós estamos tendo? Interessante que esse texto, ele fala que tipo de relações interpessoais a gente está tendo. Está nos levando para perto de Deus ou para distante de Deus? Porque às vezes tem crente que tem amizade íntima com ímpio e não tem com crente. Passei um problema no casamento, vou falar com a amiga íntima ímpia que separou 5 vezes. Ela vai dizer: ah, minha filha, eu sei a solução, separa. Agora a pessoa separou 5 vezes, será que a culpa era dos 5 maridos? Aqui a gente começa a perceber que não existe comunhão entre luz e trevas. Eu já ouvi muito isso, inclusive os meus pastores, eles erraram até certo ponto, mas com amor. Eu lembro quando eu jogava bola, que eu era pequeno, né? Jogava não, atrapalhava o time, mas eu era o dono da bola, eles não tinham como mandar embora, então eu tinha que ficar até o final. Tudo certo. Porque senão eu pegava a minha bola e ia embora, eles não eram doidos, eles tinham que me escalar. Então, quando eu jogava bola, eu lembro que na igreja que eu era, eu tinha que usar calça. Então eu jogava a bola com a calça aqui embaixo, os meninos tudo de bermuda, e eu de calça e chinelo no meio do barro. Só que para o meu azar eu morava do lado do pastor, meu Deus. E um dia o pastor, ele me viu jogando bola lá com o pessoal. E quando eu estava jogando bola, ele só fez assim, ó: Pastor Sátiro, saudoso pastor Sátiro. Olha o nome, Sátiro, Jesus. Era uma bênção. Está no céu, glória a Deus. Não posso botar ninguém no céu, né? Mas eu acredito que esteja, amém, glória a Jesus. Ele viu, e eu lembro que naquele dia ele fez uma reunião comigo. Eu estava aprendendo a tocar violão na época. E ele falou: você não vai mais tocar violão na igreja à noite, porque eu vi você jogando bola com os ímpios. Aí eu falei: mas eu
Ele, não pode haver comunhão entre luz e trevas. E diz para apartai-vos da aparência do mal. Aí eu, caramba, isso eu tinha uns 12 anos. Claro, naquela época era diferente, os costumes eram diferentes, os pastores eles faziam por cuidado. Mas aquilo eu fiquei, tudo bem. Realmente, eu não toquei mais por um tempo. Mas hoje em dia a gente vive um contexto também que a coisa foi folgada demais. Hoje é tudo nada a ver, hoje a gente pode tudo, hoje está tudo certo. E tipo, irmãos, doutrina, ela não mata a igreja. A doutrina, ela limpa, ela tira carrapicho, ela ajuda a crescer. Então, olho com muito carinho para esse texto, porque, de fato, as más conversações corrompem os bons costumes. Você está num lugar, está num churrasco, começaram a falar um assunto que não está meio esquisito. Sai a francesa, vai falar uma outra coisa, ou então chama alguém para falar do amor de Deus. Está um grupo ali acontecendo, não se mistura com esse tipo de grupo que só quer o mal, quer fofocar da igreja, quer falar mal do pastor, quer falar mal. Não. Nós estamos juntos quando for. Me chama para orar, eu estou dentro. Me chama para evangelizar, eu estou dentro. Me chama para ajudar na igreja, eu estou dentro. Me chama para participar desse exército que vai fazer a diferença, eu estou dentro. Eu queria hoje trazer aquela mensagem que o Senhor Ele dá, que a gente sai aqui voando no meio da igreja e volta, braço aberto e tal. Mas o Senhor, Ele me deu para falar sobre decisões, sobre a importância das decisões. E uma dessas decisões é com quem eu ando. Você sabia que você é o resultado das 5 pessoas mais próximas? Uma pesquisa já disse isso. Mesma faixa de salário, mesma faixa de educação. Se você for olhar, as 5 pessoas mais próximas que você mais conversa, elas têm a ver com exatamente o teu contexto, com aquilo que você Então procure as 5 pessoas mais próximas, procure fazer uma seleção. Não, eu quero ficar melhor, então vou, uma das 5 pessoas, não, meu pastor, meu líder, eu não sei o que, não, porque eu quero imitar a fé do meu pastor, eu quero andar junto com os meus pastores, eu quero entender a visão da igreja, eu quero aprender, eu quero ir para frente, eu quero avançar. Hoje é noite de mudança. Refaça suas amizades, refaça seus ciclos, reveja. Ore ao Senhor, para que descortine os seus olhos. Se essas pessoas que estão mais próximas, realmente, elas querem te fazer crescer na obra. E o último texto, que eu vou ler com vocês, é sobre a responsabilidade de tomar decisões baseadas na palavra de Deus, porque às vezes a gente não sabe como decidir. Uma coisa é, eu sei o certo e faço o errado. Outra coisa é, como que eu faço se eu não sei? E o último texto é Salmo 119, versículo de número 105. Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Tinha até um hino antigo, né? Lâmpada para os meus pés é a tua, né? Tua palavra, antigo para criança, né? Adolescente, essas paradas. Então, interessante, irmãos, que lâmpada, quando a gente olha, não é isso aqui não, não é essa lâmpada aqui não. A lâmpada era como que se fosse, quem aqui já viu uma lâmpada igual a do Aladim, que a pessoa segura assim, acende em cima, bota o azeite, né? Que só não saía gênio, essas coisas, porque não tem nada a ver. Mas tipo, a lâmpada era aquela. E você precisava colocar azeite dentro, porque o azeite era o combustível que fazia a lâmpada acender. Lâmpada para os meus pés. Interessante que pé fala de serviço, fala de trajetória, fala de caminhada, fala de destino, fala de andar, fala de chegar a determinado ponto, sair de um ponto a outro. E aqui me faz remeter um outro texto, que é quando os levitas eles passam com a arca e abrem o Rio Jordão, quando eles colocam os pés. E o Rio Jordão ele se abre. Aí a ordem é, vocês quando forem passar, vocês vão na frente. Aí vocês vão chegar no meio do rio e vão parar. O povo vai passar. Depois que o povo passar, vocês vão andar e o rio vai fechar. Quando eu olho para pé, eu olho o seguinte: quando os levitas eles colocam o pé no rio, a água se abre. Mas não pelo que eles estavam no pé, mas o que eles carregavam nos ombros, que era a presença do Espírito Santo. Nós podemos oferecer o serviço ao Senhor. Eu sou técnico, tudo bem.
Mas a sua parte técnica, ela vai ajudar? Vai. Porém, o que vai fazer abrir o rio não é o que o teu pé tem, mas é o que você carrega no seu ombro. É a unção que você carrega, é a intimidade que você carrega, é a experiência que você carrega, é o Deus que você carrega, é a autoridade vinda do alto que você carrega. E interessante que quando eles colocam, se abre. Às vezes acontece isso, o Senhor ele nos envia para determinado desafio, que a gente chega, a porta parece que abre, glória a Deus, agora vai. Aí você diz, agora estou na ponta, caramba, não tem como. Só que em determinado momento Deus fala, para. Você para. E o povo começa, a passar. Passa 1, passa 2, passa 3, passa 4, você está parado. Passa 5, passa 6, você está parado. Passa 7, passa 8, você está parado. Fulano está indo, você está parado. Fulano está indo, você está parado. Aí você diz, caramba, todo mundo está indo e eu fiquei. Talvez é aquela promoção que não chega nunca no trabalho. Talvez aquele marido que não volta nunca para casa, da vizinha já voltou, do outro já é presbítero, já é pastor, já dirige a igreja, e o seu, a promessa foi primeiro e ainda continua no bar. Mas em nome de Jesus, no momento certo, ele vai acontecer, Deus vai fazer. Então o povo vai passando e o levita vai ficando. Até que chega um momento que Deus fala, quando o último passar, você vai. Sabe por quê? Porque para carregar a presença de Deus, precisa ter primeiro discernimento, segundo liderança, terceiro paciência, quarto autoridade para entender que você, a tua unção, ela não serve só para você, mas serve para proteger os outros, para ajudar outros a atravessarem, para ajudar a geração que está vindo ir para frente, para impulsionar eles. Irmão, eu estava falando hoje com a irmã, a nossa salvação, acredito que se Jesus não voltar antes, acho difícil, porque ele já, com esse negócio de Israel aí, né? Jesus, eu acredito, já está à porta aí, mesmo, mas se Jesus não voltar antes, a nossa solução é investir pesado nessas crianças e nesses adolescentes, porque serão os líderes daqui a 20 anos que vão botar para quebrar e retomar aquilo que nós perdemos. A gente precisa instruir, a gente precisa andar junto, precisa dar exemplo, para que lá na frente a gente consiga retomar. Precisamos enviar como flechas a geração que está por vir. Por isso que o levita ele parou. As pessoas passaram. Depois que todo mundo passou, o último passou, ele teve a sabedoria de não largar a arca. Teve a sabedoria de não largar o ministério, de não largar o que foi prometido, de não largar o que Deus prometeu, de não largar aquele emprego que Deus botou, porque Deus prometeu, aguarda até o último passar, que Deus ele vai resolver a situação, Deus vai resolver o problema, Deus vai mandar. Ei, a resposta de Deus está vindo nessa noite. Vai solucionar, só aguenta firme e não larga a arca. Interessante que a lâmpada para os pés é o seguinte, é você guiar a sua trajetória. Agora eu te faço uma pergunta, você tem um carro hoje à noite, parece que faltou luz em Campo Grande, Bangu, Zona Oeste toda. Primeira coisa, quando você liga o carro no meio da escuridão, é certificar de que está aceso? Farol. Agora, quando você liga o farol, eu vou para Campo Grande, ele ilumina todo o caminho, todas as ruas, até chegar em Campo Grande com o carro parado, sim ou não? Ele ilumina enquanto anda. Eu vou andando e vai iluminando. Eu vou andando e vai iluminando. Eu vou caminhando e vai iluminando. Senhor, o que é que eu faço? Senhor, para onde eu vou? Senhor, qual é o meu chamado? Qual é o meu ministério? Anda. Está precisando aqui? Pastor, estou precisando ali. Vou colocar aqui e ali. Teu ministério já começou. Pastor, vou chegar mais cedo. Vou fazer... Teu ministério já começou. Começa a andar. Começa a tomar decisão hoje. Porque no momento em que um parafuso precisa ser apertado e você não acha a chave de fenda nem a Phillips, você vai lá na cozinha e pega. Não tinha baterista, pegou pregador para poder. 0% de habilidade, mas esse 0,001%, a faquinha, você cortou a mão toda, ela é danada para cortar essa parte da mão aqui. Você cortou a mão toda ali, mas o parafuso desafrouxou. Talvez você esteja dizendo, eu não sou capaz, eu não tenho capacidade, eu não consigo, eu não sei como chegar lá. Vai assim mesmo, que Deus ele vai te instruir. Deus deu a Bezalel todo conhecimento, sabedoria em todo artífice. Ei, o Senhor vai te conduzir, o Senhor vai te ensinar. Se envolva na palavra de Deus, se envolva na casa do Senhor. Enquanto está andando, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos.
Pastor, Deus não fala comigo. Fala. Não, mas eu nunca ouvi. Talvez porque a sua Bíblia está fechada. Talvez porque precise abrir mais a Bíblia. E interessante que sexta-feira agora, eu pregando para os adolescentes lá na igreja, uma tempestade e aquele vento. Lembram que choveu bastante sexta-feira? E os raios e os bichinhos com um olhão de Mônica assim, ó, pá, lá na quadra. E eles, eu digo, o inferno é muito pior. Eles, meu Deus. Aproveitei. Ué, baixei um Jonathan Edwards na hora, Pecadores na Mão do Deus Irado. E uau! Você acha que mentiroso vai para o céu, vai para o inferno? E eles, caramba! Responde a mãe, vai para o inferno. E tadinhos. Mas eles me amam. Jesus é brabo! Eu falo assim com eles lá, tá bom, amém. Eles vão assistir. O que acontece? E eu falando com eles, aí chegou um momento que eu falei assim, Deus às vezes não está falando com vocês, sabe por quê? Porque a Bíblia está fechada. Vocês precisam ler a Bíblia todo dia. Na hora, o Espírito Santo desceu assim, ó, pum, na minha cabeça e falou, então leia com eles. Aí eu, irmãos, o Espírito Santo acabou de falar comigo agora. A partir de amanhã, nós vamos iniciar a leitura da Bíblia diária no meu Instagram. Me acompanhe, vamos começar com João 1, depois João 2, a gente já está no João 3. Porque, e com torcicolo e indo pregar e saindo e tal, não adianta, prometeu, tem que fazer. E vamos junto. Interessante que o Senhor, Ele tem nos trazido para nos mostrar a importância da sua palavra, a importância das nossas decisões, a importância de decidir sabiamente, a importância das consequências das más decisões, o poder da decisão de seguir a Deus, a influência das escolhas nas relações interpessoais. E por último, a responsabilidade de tomar decisões baseadas na palavra de Deus. Aquele, pois, que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lance em rosto. Tiago 1,5. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.